Um sismo é uma libertação de energia no interior da Terra. Para percebermos melhor o que é isso, a Terra é constituída por placas, as chamadas placas tectónicas, que se mexem umas em relação às outras. E nos pontos de contacto, que são as fronteiras das placas, aí há atrito. A vibração entra nas nossas construções e aí o problema depois das construções estarem ou não preparadas para resistirem à vibração que é introduzida pela propagação de ondas ao nível dos edifícios. O problema não são propriamente os sismos, são a maneira como nós temos dificuldade, estou a falar na generalidade, no mundo inteiro, temos dificuldade em olharmos para os sismos e sabermos lidar com eles, sabermos construir de forma a que não sejamos, digamos, afetados de uma forma violenta pelos sismos. É importante que se diga, nós não somos capazes de prever os sismos a curto prazo, é impossível, não é nada parecido com o que acontece com o clima, ou mesmo com as chuvas, ou com as cheias, etc. Os sismos ocorrem a maior parte deles sem darem qualquer sinal antecipado. Tem havido grandes avanços no conhecimento do fenómeno, na propagação, toda a parte, digamos, geológica, sismológica e do ponto de vista da engenharia, portanto, que também tem havido avanços muito grandes com trabalhos como aqueles que vemos aqui no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, com ensaios da mesa sísmica, etc., onde é possível caracterizar melhor os materiais e caracterizar o comportamento das construções. Uma mesa sísmica é um equipamento de investigação que é utilizado para simular a ação dos sismos sobre as construções. Basicamente, aquilo que nós fazemos é, tendo um modelo construído, colocamos-lo então sobre essa mesa sísmica e impomos movimentos tal como se esse edifício estivesse, ou esse modelo estivesse construído num sítio qualquer, onde estivesse sujeito então à ação dos sismos. É um equipamento que é muito utilizado em investigação em todo o mundo, particularmente nos países que são afetados pela ação sísmica. Na Europa existem várias mesas sísmicas, espalhadas fundamentalmente em Itália, Grécia, Portugal, naturalmente, onde temos aqui a mesa sísmica do LNEC. No ensaio No Risk foram simulados dois sismos diferentes, ambos registados na Islândia, no ano 2000, magnitudes semelhantes, 6,3, 6,5, um relativamente próximo, a 8 km de distância, o outro mais distante, cerca de 80 km de distância. Esses sismos que foram simulados na mesa sísmica, no ensaio No Risk, foram registados no interior do edifício. Do ponto de vista científico e de desenvolvimento tecnológico, que de facto tem havido grandes avanços. Agora, há aqui um outro senão, é que infelizmente não tem havido a capacidade para passar esta informação para fora. No Risk, a palavra inglesa, conheçam o risco. Ele nasce, é um projeto europeu que nasce exatamente pela necessidade que se sentiu que era importante comunicar o risco. Associámos isto a uma outra questão, que era o risco dos elementos chamados elementos não estruturais, porque não havia muita informação sobre essa matéria, não se conhecia muito bem este tópico e, portanto, juntámos as duas coisas. Portanto, é a comunicação, tendo por base o comportamento dos chamados elementos não estruturais, que depois os meus colegas irão trabalhar mais em detalhe. O No Risk, portanto, para ter essa componente de comunicação, foi buscar, digamos, aquilo que melhor podia servir para comunicar o risco. E uma das formas é através, exatamente, de ensaios na mesa sísmica. No ensaio No Risk, nós simulamos o interior de uma divisão de uma habitação, portanto, um apartamento,
habitação essa que estava mobilada. Portanto, foi a preocupação, o foco do projeto No Risk é relativamente aos elementos não estruturais. Daí que tenhamos simulado, dentro desse ambiente, o tal recheio que, no fundo, as pessoas podem vir a utilizar nas suas próprias casas. No ensaio No Risk, nós optámos por construir um quarto. Portanto, optámos por construir um quarto de dormir de um jovem. E na construção desse cenário, portanto, desde a fase de desenho até à construção do modelo propriamente dito em cima da mesa, a nossa grande preocupação foi sempre recriar situações de vulnerabilidade que são frequentemente encontradas dentro de um quarto. Nós queríamos que qualquer pessoa pudesse olhar para aquele espaço e não só imediatamente perceber de que espaço se tratava, como de alguma forma poder relacionar-se com ele. Portanto, permitir que o espectador, quem olha para aquele espaço, possa identificar ali um espaço perfeitamente possível de ser um espaço seu, ou de sua casa, do seu filho. Se formos olhar para a organização do espaço propriamente dita, nós podemos ter, dentro das nossas habitações, formas de organizar o espaço que podem ser consideradas mais perigosas. Nós podemos ter, por exemplo, sofás, camas, secretárias, ou, no fundo, espaços de uma permanência mais prolongada perto de grandes superfícies envidraçadas. E isso, em caso de sismo, pode ser uma situação perigosa. O posicionamento de algum mobiliário mais elevado, mais alto. Portanto, se nós colocarmos esse mobiliário em locais onde, em caso de queda durante um sismo, fiquem a obstruir uma saída, isso pode também representar uma situação de perigo. Se olharmos para os objetos que temos espalhados por toda a casa, objetos que nós temos nas prateleiras, nos armários, nas estantes, que no dia-a-dia são perfeitamente inofensivos, durante um sismo eles podem levantar voo e andar pelas divisões e podem causar alguns danos. No ensaio foram testadas várias medidas, nomeadamente o uso de perfis ou cantoneiras para fixar os armários e os roupeiros e as estantes à parede. Utilizámos os fechos automáticos para fechar as portas do roupeiro. Utilizámos estes fechos de segurança para fixar o monitor à secretária, e também pode ser utilizado nas gavetas ou nas portas dos roupeiros. Para proteger os objetos de maior valor, para evitar que eles deslizem, foi utilizado um tapete antiderrapante. Movemos também os objetos mais pesados, nomeadamente como a taça, de uma prateleira superior para uma inferior. Os testes foram feitos nestas duas situações diferentes, e o que podemos observar é que na versão desprotegida, alguns dos móveis, principalmente os mais altos, caem e, portanto, obviamente, o seu conteúdo. Na versão protegida, com a versão com segurança, os móveis, por estarem presos à parede, não caem, não obstruem as saídas, não caem em cima das pessoas, e o aquário não cai. A taça que foi transportada do ponto alto para, digamos, a mesinha, não caiu também. O computador, o ecrã de computador caiu, mas se a fixação fosse uma fixação adequada, também não teria caído. Portanto, significa que o cidadão comum, através de um conjunto de medidas simples e com custos reduzidíssimos, pode reduzir muito fortemente os riscos que corre em sua casa para uma situação, digamos, de um sismo que, não fazendo colapsar a casa, provoca danos no interior, porque é impossível evitar as vibrações. Os sismos por si não têm problema nenhum, desde que desde que o homem soubesse construir e adaptar-se a estas condições da natureza. Eu diria que a chave de tudo isto está no conhecimento. Ou seja, as pessoas têm que procurar informar-se, procurar saber como é que as coisas acontecem. E, portanto, o que nós queremos é que, quando ele ocorrer, que a gente esteja preparado e que tenha feito aquilo que
que pode fazer. E há muitas coisas, e aqui dentro deste projeto há muito pequenas coisas que fazem toda a diferença.